Seção 2ª. Do vencimento e da remuneração. Artigo 141. Vencimento é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício de cargo público, correspondente ao padrão fixado em lei. Artigo 142. Remuneração é o vencimento acrescido das vantagens de caráter permanente ou a ele incorporáveis, na forma prevista em lei. Artigo 143. O funcionário somente perceberá o vencimento ou a remuneração quando estiver em efetivo exercício do cargo nos casos de afastamento expressamente previsto em lei. Artigo 144. O funcionário investido em mandato eletivo federal, estadual ou municipal será afastado do exercício de seu cargo de acordo com as normas constitucionais e legais aplicáveis. Artigo 145. Ao funcionário investido em cargo de provimento em comissão na administração direta e autárquica é dado optar pelo vencimento ou remuneração a que fizer jus em razão de seu cargo efetivo, sem prejuízo da gratificação de representação respectiva. Artigo 146. A investidura em cargo público, de provimento em comissão, não importa em suspensão do contrato individual de trabalho do servidor da administração indireta, que continuará percebendo o salário e demais vantagens de seu emprego diretamente da entidade de origem. Parágrafo 1º. Pela repartição onde estiver provido perceberá o servidor, na hipótese deste artigo, a diferença maior, se houver, entre o vencimento do cargo em comissão e o salário correspondente ao emprego de origem, cumulativamente com a gratificação de representação respectiva. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Compreende o salário, para efeito de apuração da diferença que alude o parágrafo 1º, todas as vantagens remuneratórias percebidas pelo servidor, exceto o salário família e adicionais por tempo de serviço. Artigo 147. Ao servidor da União, de outros estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, inclusive das respectivas entidades autárquicas e paraestatais, investido em cargo público de direção superior na administração direta, sem ônus para o órgão de origem, é assegurado o direito de perceber, mediante opção, o vencimento ou salário e demais vantagens a que faria jus como se em efetivo exercício estivesse no seu cargo ou emprego, cumulativamente com a gratificação de representação do cargo em comissão. Artigo 148. O funcionário perderá. Inciso 1º. 1/3 do vencimento ou da remuneração diária quando comparecer ao serviço até meia hora depois de encerrado o ponto ou quando se retirar até meia hora antes de fim do período de expediente. Inciso 2º. 1/3 do vencimento ou da remuneração. Alínea A. Do 5º ao 8º mês de licença por motivo de doença em pessoa de sua família. Alínea B. Enquanto durar o afastamento por motivo de prisão preventiva, pronúncia por crime comum ou condenação por crime inafiançável em processo no qual não haja pronúncia, com direito a receber a diferença, se absolvido. Inciso 3º. 2/3 do vencimento ou da remuneração. Alínea A. Do 9º ao 12º mês de licença por motivo de doença em pessoa de sua família. Alínea B. Durante o período de afastamento em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a demissão. Inciso 4º. O vencimento ou remuneração. Alínea A. Do 13º ao 24º mês de licença por motivo de doença em pessoa de sua família. Alínea B. Do dia em que, não sendo feriado ou ponto facultativo, deixar de comparecer ao serviço, salvo motivo legal ou falta abonada, até 3 em cada mês civil. Artigo 149. O vencimento e as vantagens pecuniárias percebidos pelo funcionário não sofrerá. Inciso 1º. Redução, salvo o disposto em lei,
convenção ou acordo coletivo. Inciso 2º. Descontos, além dos seguintes. Alínea A. Vetada. Alínea B. Contribuição ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado de Goiás. IPASGO. Alínea C. Imposto sobre o rendimento do trabalho. Alínea D. Indenização à Fazenda Pública Estadual, em decorrência de dívida ou restituição. Alínea E. Pensão alimentícia. Alínea F. Vetada. Alínea G. Outros decorrentes de decisão judicial. Parágrafo único. Os benefícios que trata este artigo não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, ressalvado o caso de prestação de alimentos resultantes de sentença judicial. Artigo 150. As indenizações ou restituições devidas pelo funcionário ao erário serão descontados em, no máximo, 24 parcelas mensais, acrescidas de juros legais. Parágrafo 1º. O funcionário que se aposentar ou passar a condição de disponível continuará a responder pelas parcelas remanescentes da indenização ou restituição, na mesma proporção. Parágrafo 2º. O saldo devedor do funcionário demitido, exonerado ou que tiver cassado a sua disponibilidade será resgatado de uma só vez, no prazo de 60 dias, respondendo da mesma forma o espólio, em caso de morte. Parágrafo 3º. Após o prazo previsto no parágrafo anterior, o saldo remanescente será inscrito na dívida ativa e cobrado por ação executiva. Artigo 151. A revisão geral dos vencimentos dos funcionários públicos estaduais regidos por este Estatuto far-se-á, preferencialmente, sempre que houver idêntico tratamento para os servidores públicos da União,